Pessoal, boa noite. Meu nome é Hugo Falcon. Essa é uma aula dedicada à Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública da matéria de urgências e emergências. Vamos abordar agora a dor torácica não anginosa número 2. Se vocês ainda não viram a dor torácica número 1, sugiro que vejam antes dessa. Tá? Então, vamos iniciar. Então, iniciando com o caso clínico, é um paciente de 29 anos com uma dor torácica, com início às 6 horas aproximadamente, foi admitido na sala vermelha da UPA de Valéria. O paciente se encontrava com este monitorização, taquicárdico, saturando 97% em ar ambiente, frequência respiratória de 28 incursões por minuto, algo hipertenso e afebril. Os exames complementares, o nosso eletrocardiograma, ele se encontrava com este padrão. Quero que vocês olhem bem esse eletrocardiograma, pois é um eletrocardiograma bem típico da patologia dele. E é um eletrocardiograma que confunde bastante com a dor torácica anginosa, certo? Quer dizer, eu digo, confunde bastante com a síndrome coronariana aguda com supra, principalmente, tá? Então, na realidade, a gente vai estar falando do diagnóstico desse nosso paciente aqui de 29 anos, né? Que percebam que não se apresentou, pelo menos no enunciado, como fator de risco, mas a gente sempre deve lembrar de como seria uma pericardite, tá? Então, vamos iniciar o assunto. Então, inicialmente, a gente está falando de pericardite, e a pericardite, ela é IT, inflamação, né? Ela está se tratando de uma inflamação do pericárdio. E vamos tratar aqui do pericárdio, porque ele tem funções de reduzir o atrito do coração com as estruturas adjacentes, tem uma interdependência entre as câmaras cardíacas, ele protege as câmaras contra a excessiva sobrecarga volumétrica, né? Então, às vezes, faz-se um volume muito grande entre um dos ventrículos, ele consegue segurar, porque ele é uma camada fibrosa e é uma barreira física também contra infecções, mantendo a esterilidade ali do saco pericárdico. A gente vai classificar essa pericardite, que é a inflamação dos folhetos do pericárdio, com as causas, né, no termo de causas primárias, além de causas primárias com o tempo. Lembrando que a gente vai abordar a pericardite aguda, que é a pericardite com menos de 6 semanas. Temos diversas etiologias: virais, HIV, neoplásicas, idiopáticas, infarto, urêmica, bacteriana, síndrome de Drexler, que também está relacionada com o infarto, mas com imunocomplexos, colagenoses, lúpus, por exemplo, pode dar tuberculose, pós-cirúrgica, hipersensibilidade a drogas, fúngica, pós-traumática e actínica. Mas a gente vai acabar abordando a maneira que ela mais se apresenta na dor torácica, que é esta viral, idiopática e bacteriana. Tá? Então, o quadro clínico ele vai se apresentar com essa tríade aqui, que ela é bem específica para a gente pensar. Se a gente tivesse esses 3 fatores, nós temos que pensar em pericardite. Tá? Então, na dor torácica, a gente vai ter uma dor torácica de início súbito. Ela é pré-cordial, retroesternal, vai ser do tipo constritiva mesmo em aperto, só que ela vai ter uma característica muito importante, muito marcante, que é ser pleurítica, tá? Então, assim, quando a gente expande os nossos pulmões, a gente acaba comprimindo esse pericárdio, né? Fazendo uma pressão nesse pericárdio. Esse pericárdio, por ele estar inflamado, ele dói, tá? Pode ter irradiação para cervical, trapézio, membro superior esquerdo, então é irradiação até que chama atenção, às vezes para uma síndrome coronariana aguda. Tem piora a decúbito dorsal. Quando nós deitamos, o coração ele repousa mais sobre os pulmões, se encaixa mais sobre os pulmões, ele fica mais apertado. Então, a cada ventilação dói um pouco mais, porque está mais apertado. E temos a melhora quando a gente faz uma anteroversão do nosso tórax, botando o tórax levemente para frente, inclinado para frente, justamente porque em vez de ele repousar sobre os pulmões, ele sai da frente dos pulmões e ganha mais espaço. Certo? Temos a dispneia como um fator associado que mais está na limitação da expansibilidade do pulmão por conta da dor. Quadro gripal
ele vai estar relacionado também a uma febre ou quadro gripal, geralmente a 4 a 6 semanas anteriores, ou a 8 semanas anteriores. Esses pacientes, eles podem acabar desenvolvendo essa pericardite por uma reação cruzada com o vírus lá previamente. E pode estar presente no nosso exame físico o atrito pericárdico, que é bastante específico. Do exame da avaliação complementar, a gente vai ter o estágio número 1, que é esse estágio da pericardite aguda. Ele vai ficar nessa fase 1, mas eu vou ver todas as fases aqui para vocês e vou apresentar como seriam os eletrocardiogramas e alterações. Nesse estágio 1, há sim um supra de ST côncavo e difuso. É como se a gente tivesse um infarto na parede anterior, na parede ali lateral, na parede lateral alta, na parede inferior, tudo ao mesmo tempo. Então é muito estranho que tenha-se todas as coronárias infartando ao mesmo tempo. Isso não ocorre, certo? Então esse daí você já vê muitos supras em diversas regiões, já comecem a desconfiar que aquilo pode e que provavelmente não se trata de um supra de ST isquêmico e sim podendo ser uma pericardite, tá? Mas a alteração mais específica para esse estágio número 1 é o infra de PR. Lembrando que vai ser acompanhado como o AVR e V1 são derivações mais direitas, eles vão acabar se demonstrando como um supra de PR e um infra de ST, no caso neles, tá? No estágio 2 tem a normalização do segmento ST e do PR, o achatamento da onda T. Estágio 3 a inversão da onda T. No estágio 4, um retorno da normalidade. Mas isso não significa que a pericardite ela se resolveu. Ela era uma pericardite que já evoluiu para um grande líquido, né, entre esses pericardos. Vamos ficar mais com o estágio número 1, certo? Aqui, a gente vai demonstrar essas alterações, né? Estágio 1 ali com infra de PR junto com esse supra de ST. No estágio 2 ele está quase na normalidade. Estágio 3 com alteração de repolarização, né? Uma inversão no T. Estágio 4 e com retorno da normalidade. Aqui a gente tem a diferença entre um SCG de pericardite e um SCG de um infarto com supra de ST. Lembrando que a gente sempre vai tentar procurar num ECG de pericardite está acima, a gente vai procurar o supra feliz, que normalmente é essa convexidade que vai estar para cima da pericardite. E mostrando ali na linha pontilhada vermelha que o segmento PR ele se encontra infrado, ele tem aquele infra antes de realizar a despolarização do QRS. E essa é uma alteração mais específica para a pericardite, até mesmo mais específica do que o supra. Enquanto no supra IST ali demonstrado embaixo, que é um supra IST isquêmico, a gente tem um supra triste, um supra com a convexidade voltada para baixo. Então aqui a gente pode ver um eletrocardiograma, contemplar ele, né? Um eletrocardiograma com um supra feliz, tá? E ele tem um infra de PR principalmente mais visto em D2, tem um supra de PR ali em AVR e um infra de ST em AVR também, sendo que V1 acompanha um pouquinho esse infra, mas bem tênue, tá? Esse daqui é um eletrocardiograma de pericardite. Quando a gente tem esse eletrocardiograma aqui, que é um eletrocardiograma isquêmico, percebam principalmente D1 e AVL, um supra retificado, uma convexidade quase que voltada para baixo, um supra triste. Quando a gente fala de triste ou retificado, estamos falando mais de uma alteração isquêmica. Percebam também que, como tem um supra maior em D1 e AVL, a parede em espelho, que seria D2, D3 e AVF, ela se encontra infrada, o que é compatível com a alteração isquêmica mesmo. Quando a gente trata de uma pericardite, a gente não tem essas imagens em espelho. Então, a gente teria o D1 e AVL suprados e D2, D3 e AVF também suprados, o que vem totalmente de encontro o que se tem de ideia que teria numa alteração isquêmica. A avaliação complementar, a gente sempre deve pedir um ecocardiograma. A gente vai ver o espessamento do próprio pericárdio
e o derrame pericárdico, né? Percebam ali na imagem aqui à direita, onde está escrito pericardial effusion. Esse local mostrando que a diferença do pericárdio visceral e o parietal, e que está mostrando uma grande quantidade de líquido, e já está até um pouco comprimindo ali ó, o VD, está um pouco comprimido. Raio de tórax, geralmente pode estar normal, mas pode ter um aumento da área cardíaca. Aqui nesse raio de tórax a gente percebe um coração em moringa, que também mostra que há alguma alteração no pericárdio, um aumento de volume do pericárdio. Laboratório, a gente vai ter sim uma alteração de marcadores de necrose miocárdica, tanto troponina e CKMB, mas eles não fazem uma curva típica, não é uma curva típica de infarto. Eles vão gerar, geralmente, uma alteração constante da troponina e da CKMB, elevadas, porém constante, ou não apresentando aquele padrão de elevação que a gente encontra no infarto. Marcadores de atividade inflamatória também vão estar elevados. No ecograma, no hemograma, podemos encontrar leucocitose, principalmente se tiver etiologia bacteriana ou de pus, né? De acordo com a etiologia suspeita, a gente deve pedir outros exames laboratoriais. Tratamento, a gente sempre vai internar esse tipo de paciente inicialmente. Vamos fazer alívio da dor com anti-inflamatórios, e o próprio anti-inflamatório ele vai tratar a inflamação do pericárdio. Então, ele não é só uma medicação sintomática, mas ele faz parte realmente do tratamento desse paciente. Percebam que nesse momento nós podemos estar utilizando AINES quando se trata de uma pericardite, mas não podemos utilizar AINE em um paciente que tem uma síndrome coronariana aguda ou como um IAM com supra, pois usar AINE no IAM com supra geraria um aumento das chances de complicação mecânica nesses pacientes, ou seja, ruptura de cordoalha, rompimento de musculatura papilar, rompimento de parede livre do ventrículo esquerdo, rompimento de septo, geramento de aneurisma, então várias complicações que podem ser bastante ruins para o paciente. A dose preconizada pode ser pelo AS 500 a 750 mg de 6 em 6 horas durante 7 a 10 dias, mas a medicação mais disponível que nós encontramos é o ibuprofeno mesmo. É uma dose de 400 a 800 miligramas. Eu já prescrevi, foi 600 na vez que eu prescrevi, de 6 em 6 horas durante 14 dias, e entre outras opções. A colchicina ela também se faz importante nesse tratamento, ela é um imunomodulador importante no tratamento da pericardite. Lembrando que em pacientes abaixo de 70 quilos, a gente vai utilizar só dose de 0,5 miligramas uma vez ao dia, e se ele tiver mais do que 70 quilos, vamos utilizar esses 0,5 miligramas 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. O primeiro evento, a gente trata ele por 3 meses, a colchicina ela fica sendo utilizada direto nos 3 meses, e caso haja uma pericardite recorrente ou uma recidiva, vamos estender para 6 meses o uso da colchicina. O corticoide ele não está indicado para uso de rotina, certo? Apenas em casos específicos, e lembrar que nos casos específicos vamos tratar a causa de base. As complicações mais comuns temos o tamponamento cardíaco, a pericardite constrictiva e a pericardite recorrente. Vamos falar e abordar o tamponamento cardíaco. No tamponamento cardíaco, o aumento das pressões intrapericárdicas e esse enchimento do ventrículo esquerdo e direito está prejudicado, principalmente quando a gente fala do direito, pois o direito normalmente são as câmaras que têm menos pressão, então quando há uma pressão extrínseca, tende a afetar mais o local que está com menos pressão, então ele tende a colabar o ventrículo direito, também podendo gerar um tipo de choque obstrutivo. A gente tem uma tríade muito famosa, em que quando ela é encontrada, nós devemos indicar, sem pestanejar, a drenagem do saco pericárdico, que é a tríade de Beck, que é hipotensão, bolhas hipofonéticas e estase jugular patológica. Lembrando que esses pacientes eles vão ter, além da tríade de Beck, taquicardia, dispneia, pulso paradoxal. No eletrocardiograma podemos encontrar a alternância elétrica do QRS e baixa voltagem. Vamos ter um eletrocardiograma aqui para mostrar isso. O eletrocardiograma é o colapso do átrio direito, que é a câmara que tem menos pressão, geralmente, né? Ou até mesmo também do ventrículo direito. O tratamento de suporte, estabilização clínica, e a pericardiocentese é o que vai tirar o paciente do choque obstrutivo. Como acontece o pulso paradoxal? E o que é o pulso paradoxal?
Uso paradoxal é a redução, é um aumento, na realidade, da PA sistólica quando você está inspirando, ou seja, quando você diminui a pressão da caixa torácica, você tem um aumento do retorno venoso, mostrando aqui a imagem. Quando a gente aumenta, a gente expande a caixa torácica, temos um aumento do retorno venoso. Esse aumento do retorno venoso, que deveria provocar um aumento do ventrículo direito e, consequentemente, também um aumento do ventrículo esquerdo, e pelo mecanismo de Frank-Starling, um débito cardíaco aumentado, ou seja, uma elevação da pressão sistólica na hora que esse paciente ele fosse realizar o batimento dele. Em vez disso, você observa uma queda de cerca de 10 milímetros, porque quando você aumenta o retorno venoso para o ventrículo direito, que ele já está colabado, já está com uma pressão muito grande por conta do tamponamento, a gente há uma expansão muito grande desse ventrículo direito e ele faz com que empurra o septo para dentro do ventrículo esquerdo, fazendo com que esse ventrículo esquerdo, em vez de ele aumentar a quantidade de sangue dentro dele, ou seja, fazer aquele aumento do mecanismo de Frank-Starling, ele diminui o volume diastólico dele, então acaba que esse mecanismo ele se reduz. Então, por isso, há uma redução da pressão e não aumento, e por isso que é paradoxal. Aqui nesse eletrocardiograma, a gente pode observar uma alteração de alternância elétrica. Percebam ali, principalmente em D2, que a gente vê a onda R variando de tamanho entre elas. Isso mostra que o coração nosso, e também que ele tem as ondas R são pequenas, né? Só que o coração nosso ele está batendo dentro de algum líquido, então ele está se movimentando e despolarizando, e por isso nosso eletrocardiograma está registrando essas ondas R variando de tamanho. Quando ele se balança assim, também observamos esse balanço dele no ecocardiograma, nós chamamos de swinging heart, que é o coração balançando, né, o pendente. Então, aqui a gente tem um paciente com a dor torácica não entrada, a gente caracteriza bem a história clínica da dor torácica, foi CG até 10 minutos. Se compatível com síndrome coronariana aguda, acionamos o protocolo IAM, né, o protocolo de síndrome coronariana aguda. Se compatível com pericardite, ecocardiograma, VHS, PCR e hemograma. Lembrando que a gente deve caracterizar se trata de uma causa primária ou secundária. Se for secundária, internamento, investigação e tratamentos específicos com causa secundária. Se primária, internamento, AINE e colchicina para esse paciente. Caso ele evolua com tamponamento cardíaco, suporte e pericardiocentese. Agora vamos abordar o tromboembolismo pulmonar, também importante diagnóstico diferencial de dor torácica, apesar de não ser a apresentação clínica mais comum da patologia, a gente tem que abordar o TEP como uma das causas diferenciais de dor torácica, pela sua grande prevalência, né, na sala de emergência e também nas provas de residência. Então, a gente sempre tem que lembrar, o TEP, ele é um tromboembolismo pulmonar. Então, a gente tem que sempre lembrar do mecanismo de homeostase. O mecanismo de homeostase do nosso próprio corpo é um balanço, é um equilíbrio perfeito entre fatores procoagulantes e fatores anticoagulantes. No nosso corpo, nós temos os dois fatores, certo? Quando há uma lesão endotelial e uma exposição do fator tecidual, esse fator tecidual acaba ativando e melhorando os fatores procoagulantes, gerando assim a formação do trombo. A própria lesão endotelial com outros fatores pela trade vision, que vou mostrar após, ela vai fazer com que haja mais propensão para a formação do trombo. A própria lesão endotelial, ela acaba gerando uma ativação dos fatores procoagulantes, ela acaba gerando uma estase, porque quando há lesão endotelial, o próprio vaso, ele faz uma vasoconstricção, e também o próprio vaso lesado, com essa ativação, vai gerar hipercoagulabilidade, que vai fazer um desequilíbrio, essa homeostase, e vai gerar o trombo, certo, pessoal? Porém, não precisamos dos três para gerar o trombo. Qualquer um desses três fatores presentes, a gente faz com que há um mecanismo maior de geração de trombos naquele local. Então, aqui, nesse GIF,
a gente percebe a formação de um trombo através lá das nossas veias poplíteas ou das nossas veias inferiores, em que quando não há um sistema de circulação adequado ou não há uma vazão boa daquele sistema venoso, há uma estase venosa, né? Então quase que um retorno de sangue. E esse retorno de sangue acaba fazendo um acúmulo de fatores procoagulantes ali nos branquinhos, tá? E esses fatores procoagulantes também vão acabar gerando trombo. Esse trombo, por si, ele pode gerar também um deslocamento desse trombo, certo? E acabar caminhando, viajando pela própria veia cava desse paciente, atingindo depois o átrio direito, o ventrículo direito e, por fim, os próprios pulmões desse paciente, fazendo, sim, gerando o tromboembolismo pulmonar, como é o nome da doença. O tromboembolismo pulmonar, ele vai gerar um distúrbio VQ, ele vai gerar um distúrbio de ventilação, perfusão. Lembrando que o que ele vai alterar aqui será a perfusão. Então, ele vai ter uma perfusão reduzida no alvéolo. Então, o alvéolo ventilado, mas não perfundido, certo? Então, se a gente tem um alvéolo ventilado e não perfundido, lembrando que a gente tem uma obstrução total, aquele alvéolo ele não está gerando nenhuma troca gasosa. Então, como se fosse um espaço morto. Então, todo aquele líquido que deveria ir para aqueles alvéolos, que eles agora não estão conseguindo ir, porque há uma obstrução mecânica, eles acabam se deslocando para os alvéolos que estão sendo irrigados. Mas aqueles alvéolos que estão sendo irrigados, ele vai ter que aumentar muito a ventilação dele para compensar a perfusão que está aumentada. Então, perceba que quando a gente tem um déficit de ventilação, que nem aqui eu botei aqui no canto superior direito, quando há uma ventilação menor do que a perfusão, ou seja, um VQ menor do que a hipóxia. Nesse caso, há um VQ menor do que relativo, porque como há um deslocamento do fluxo sanguíneo que iria para por exemplo, obstruir um pulmão inteiro, como há o deslocamento de todo o sangue que ia para os dois pulmões para um pulmão único, então tem uma perfusão muito aumentada. Então, e eu não tenho, às vezes, uma ventilação tão eficiente para conseguir ventilar todo aquele sangue com um único pulmão. Então, eu acabo criando um shunt. Um shunt, mas é um shunt relativo, porque não existe realmente uma conexão direta, mas porque aquele alvéolo ele não está conseguindo ventilar aquela quantidade de sangue que está passando. Então, isso acaba gerando um shunt relativo, e esse shunt vai acabar fazendo uma troca gasosa ineficiente daquela quantidade de sangue e podemos gerar a própria hipóxia nesses pacientes. Né? Percebam aqui que a gente tem uma alteração de VQ nessa imagem daqui, sendo que essa alteração de VQ está de 0,05, passando aquela quantidade de sangue, quase que não houve troca nenhuma, ela veio saturando 66% e saiu saturando 70%. Então, aqui a gente tem observando quase como se fosse um shunt mesmo, certo? A clínica desse paciente, ele vai ter características da dor, certo? A dor, ela pode estar presente ou não estar presente. Pode ser sem dor, a clínica pode ser unicamente como dispneia também, certo? Mas se tiver a presença de dor, a dor geralmente ela é ventilatória dependente e ela é impontada. A intensidade dela é variável, tem início abrupto e pode gerar dispneia, instabilidade hemodinâmica e síncope. A dor é ipsilateral ao infarto pulmonar e geralmente não há irradiação. Para fazer o diagnóstico dessa doença, devemos fazer a história e exame clínico compatível com TEP. Se a gente suspeitando de TEP, a gente vai explicar os scores de risco. O mais famoso e o mais cobrado em provas é o score de Wells. E aí, com o score de Wells, a gente vai determinar se aquele paciente ele vai ter um baixo risco, um risco intermediário ou um risco alto. Certo? Vejam ali que a gente tem ali logo em cima pacientes com suspeita de PE. PE seria pulmonary embolia. E aí a gente vai fazer o score de probabilidade, sendo baixo risco, aqui mais para a esquerda, tá? Sendo baixo risco, a gente pode aplicar um questionário chamado de PERC.
PERC Rule Out, que é um questionário para a gente tirar aquele paciente como uma suspeita de TEP. Caso a gente consiga responder não para todas as perguntas, sendo negativo, nós não precisamos submeter esse paciente para mais nenhum exame. Caso ele seja positivo, precisaríamos fazer um D-dimer. Caso ele seja risco intermediário, eu não utilizo a regra de PERC. A regra de PERC eu já não utilizo mais, é somente para baixo risco. Eu já vou para o D-dimer. Lembrando que o D-dimer, para ele ser considerado positivo, para pacientes abaixo de 50 anos, eu vou utilizar a faixa de 500 microgramas ou mais, e para pacientes maiores de 50 anos, por um estudo chamado YEARS, ele já demonstrou que a gente deve multiplicar por 10 a idade para alcançar um novo valor de D-dímero que fosse considerado significante para a gente suspeitar de TEP. Sendo positivo, no risco intermediário, vamos ter que realizar um exame de imagem para fazer o diagnóstico, e o mais indicado é a angio-TC, mais amplamente difundido. Sendo risco alto, nós nem precisamos fazer o D-dímero, nós já vamos estar realizando esse exame de imagem desse paciente. Aqui temos o score de Wells. O score de Wells, se a nossa maior suspeita for a suspeita de tromboembolismo venoso, ele já ganha 3 pontos, ou seja, ele já sai do baixo risco, já vira risco moderado, somente se sua maior suspeita for de TEP. Então, alternativa menos provável que TEP. Suspeita de tromboembolismo venoso. Então, se você tiver um edema assimétrico em membros inferiores, tiver uma suspeita que há um TVP em alguma das pernas desse paciente, aí a gente já ganha mais 3 pontos também, são como se fossem pontuações maiores. Frequência cardíaca também entra aqui, uma frequência cardíaca taquicárdica acima de 100, que é a alteração de exame físico mais comum do tromboembolismo pulmonar. A imobilização cirúrgica nas 4 semanas anteriores, ou cirúrgica, ou grandes viagens, ou paciente acamado, a gente deve considerar, passado de TEP ou de TVP, hemoptise e câncer, malignidade, também geram pontos. Essa é a regra de PERC, certo? PERC significa Pulmonary Embolism Rule Out, né? Criteria. Esse rule out é justamente para a gente não precisar utilizar mais exames e a gente liberar aquele paciente do diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Então, se o paciente tiver uma idade inferior a 50 anos, tiver um pulso abaixo de 100 batimentos por minuto, está saturando, maior do que 95 em ar ambiente, não tem hemoptise, não tem uso de estrogênio, não teve eventos prévios de tromboembolismo ou de TVP, não tem história de trauma, cirurgia ou requisição de hospitalização nas últimas 4 semanas e não tem a suspeita de TVP, que as pernas estão simétricas ou não tem edemas em membros inferiores, a gente fecha 0 pontos para o PERC, e com 0 pontos no PERC nós podemos excluir, e ele sendo baixo risco do score de Wells, nós podemos excluir o tromboembolismo pulmonar. Porém, uma pergunta positiva, uma resposta positiva para alguma dessas perguntas, a gente já tem a necessidade de fazer o D-dimer. Para realizar o diagnóstico, a gente vai realizar ele através da angiotomografia de tórax. Percebam aqui na angiotomografia de tórax apontada pela seta branca, em que há um grande trombo, certo, ali na artéria pulmonar. Aqui também na imagem da esquerda, ali que está como se fosse um cinza escuro dentro dos chifres ali da artéria pulmonar, como se fosse a artéria pulmonar caminhando para o pulmão direito. Ali também tem um grandíssimo trombo, tá? A angiotomografia, ela injeta contraste, e esse contraste ele vai se demonstrar com essa cor hiperdensa na vasculatura, e ela não conseguindo preencher o vaso inteiro, a gente percebe uma falha de enchimento, e a gente vai observar que existe um trombo lá naquele local. Que a cintilografia, ventilação perfusão, percebam que ela gera um tipo de brilho, né? Por quê? Porque ela é como se estivesse medindo a atividade pulmonar desse paciente. Então, é como se esse paciente ele respirasse, ele exalasse esse radioisótopo, né? E nesse caso, a gente percebe que só um dos pulmões, no caso aqui nessa imagem mais central, só um dos pulmões que ele está brilhando bastante e o outro ele não está brilhando quase nada. Então, isso mostra que
está com distúrbio VQ lá daquele lado, e a gente acaba fechando também o diagnóstico de TEP para esse paciente, com a clínica compatível. Temos aqui nos exames complementares também algumas alterações. Vou começar aqui da imagem mais da esquerda. Vocês podem observar ali no hemitórax direito, onde a setinha amarela está apontando. A gente tem ali uma hipotransparência ali, uma coisa branca, parecendo uma consolidação, mas percebam que essa consolidação ela não respeita o lobo. Ela é como se ela estivesse caminhando entre os lóbulos, ela não fecha a vela um lobo inteiro. Não é uma consolidação de pneumonia. Ali se trata de um infarto pulmonar. E esse percebam que é um infarto em cunha, que é como se tivesse pegado o vaso que estava irrigando aquela área ali. Então, ele acaba fazendo esse infarto em cunha. E além de fazer o infarto em cunha, existe um nome chamado para isso, que o nome é Corcova de Hampton. Tá? Agora, passando para a imagem direita, que a gente tem duas alterações também que podem ser encontradas no TEP. A gente tem na primeira, aqui da esquerda para a direita, no hemitórax direito dessa segunda imagem, a gente tem uma artéria pulmonar bem enturgecida, que esse nome a gente dá o nome de sinal de Pala. Então, essa artéria pulmonar bem enturgecida a gente chama de sinal de Pala, e percebam que existe uma diferença de transparência entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Provavelmente esse pulmão esquerdo ele deve ter um trombo grande, na artéria pulmonar que vai irrigar esse pulmão esquerdo. Então, por isso que a artéria pulmonar do pulmão direito está bastante enturgecida, e como tem menos sangue no pulmão direito, ele acaba ficando mais transparente, ele acaba ficando mais hipertransparente. E aí acaba que existe uma diferença de transparência entre os dois, que a gente chama de oligoemia. Um lado está oligoêmico em relação ao lado direito. Essa oligoemia é chamada de sinal de Westermarck. Aqui, de exames complementares, também temos no eletrocardiograma alterações de um desvio para a direita agudo. Esses sinais eles se dão pela alteração do S1Q3T3. A gente vai observar por que se chama S1. S1 significa que na derivação D1 a gente vai ver uma onda S proeminente, ou seja, que é a primeira deflexão negativa antes da onda R, um R, e a primeira deflexão negativa após a onda R é o S. Então, a gente vai observando aqui, nessa imagem que está mais amplificado, o D1 e o D3, um S bastante proeminente. E ali em D3, a gente observa que é Q3 e T3, então inversão de onda T e um Q proeminente, que não deveria ter ali, que geralmente a D3 não tem esse Q, certo? Então essa alteração é uma alteração que também chama a atenção, ela não é específica para TEP, pois alterações de sobrecarga de ventrículo direito também podem gerar esse tipo de alteração aqui, tá? Mas ela pode estar presente, e quanto mais exames nós tivermos para corroborar o nosso diagnóstico, melhor diagnosticado esse nosso paciente vai ser. Aqui a gente tem o eco transtorácico, que é um dos exames mais assim, melhores para estratificar até mesmo o nível de gravidade do paciente, tá? Com TEP. Então, percebam que aqui eu vou pedir que vocês olhem mais para o eletrocardiograma, o ecocardiograma da esquerda, que a gente tem os sinais dele mais expressivos. Então, percebam que ali, na setinha, que eu vou apontar aqui, a setinha roxa, a gente tem a ponta do VD. Essa ponta do VD, percebam que ela contrai bastante, ela realmente se puxa toda para baixo. Então, ela é praticamente a única parte do VD que está contraindo. Então, a gente tem como se fosse uma hipercinesia dessa ponta do VD, que o VD está tentando contrair, mas percebam que é o que é na parede livre, que ele não consegue. Toda vez que ele contrai a parede livre, ela fica imóvel, porque ele está com uma pressão tão grande lá dentro, está tão enturgecido, ele não consegue ejetar esse sangue para frente. Então, percebam que essa parede livre do VD, ela não se mexe, apesar do VD estar contraindo, estar hipercinético. E a gente tem também o septo paradoxal, que é o septo que ele deveria estar
mais enrijecido para o ventrículo direito, e na realidade o ventrículo direito, quando ele está com mais pressão do que as câmaras esquerdas, ele acaba deslocando o septo para o ventrículo esquerdo, fazendo com que o ventrículo esquerdo receba menos volume ainda na sua diástole. Então, a gente percebe que esse paciente aqui está evoluindo com um choque importante. Esse tipo de sinal, com a hipocinesia da parede livre, uma hipercontratilidade do VD, junto com a distância máxima do VD maior do que a distância máxima do VE, isso se chama do sinal de McConnell, certo? Que é um sinal bem específico para a TEP. De exames complementares também podemos fazer os exames laboratoriais, hemogasometria arterial, que vai vir com hipóxia, marcadores de negócio miocárdico que podem vir com elevação ou não, BNP pode vir com elevação ou não, e dedímero, que geralmente vai vir com elevação, lembrando do estudo YEARS, que acima de 50 anos a gente vai multiplicar a idade por 10 para ver qual seria a faixa mais indicada para a gente estar considerando o exame positivo ou não. Para estratificar, nós vamos usar essa escala, que é a escala de PESI, tá? Temos a versão dela original com vários parâmetros e a versão dela simplificada, que eu particularmente gosto mais. Essa versão simplificada, se o paciente já estiver acima de 80 anos, eu faço um ponto. No caso aqui, cada ano, na versão original, é um ponto. Outra questão é o câncer. Câncer também gera um ponto. DPOC ou insuficiência cardíaca. Cada um, não, se tiver um dos dois, já é um ponto também. Se frequência cardíaca acima de 110, também é um ponto. Frequência cardíaca acima de 100 é outro ponto, ou seja, 100 vai ser um ponto, 110 vai ser 2 pontos. Saturação abaixo de 90 em ar ambiente também gera um ponto. Então percebam aqui que quando a gente tem na versão simplificada um ponto ou mais, é como se aquele paciente ele tivesse equivalente à classe 3, 4 e 5 do PESI original. E quando a gente tem o paciente com 0 pontos, a gente tem ali como se fosse a classificação 1 ou 2 do PESI original. O PESI serve para a gente estratificar o risco do nosso paciente e a gente determinar qual tipo de terapia a gente vai fazer e qual seria mais adequada para esse paciente. E até mesmo realizar uma alta precoce ou até alta, assim, diagnosticado TEP e tratamento ambulatorial em casa no mesmo dia. Então, a gente acaba estratificando eles aqui, certo? A gente vai avaliar esse score de PESI, o score de PESI simplificado dando dando menor do que 1, ou ele ficando na escala de PESI de 1 ou 2, e não tendo alterações nos exames de gravidade, que seriam justamente disfunção do ventrículo esquerdo vista no eco transtorácico, ou elevação de marcadores de necrose miocárdica, e não tendo também instabilidade hemodinâmica, esse é um paciente de baixo risco. Esse paciente de baixo risco, ele vai ter a chance de trazer o tratamento ambulatorial em casa. Posso prescrever um NOAC, um dos novos anticoagulantes, dá para ele e ele ir no mesmo dia para casa realizar o tratamento do TEP dele, pois a mortalidade dele é bem baixa, realizando essa anticoagulação ambulatorial. E eu posso estratificar eles em risco intermediário baixo ou risco intermediário alto. Sendo que para ser um risco intermediário alto, eu preciso ter tanto elevação dos marcadores de necrose miocárdica como evidência de imagem de disfunção do ventrículo direito. Para eu ser considerado alto risco, meu paciente ele tem que ter necessariamente instabilidade hemodinâmica. Então, no paciente de baixo risco, eu vou dar uma alta precoce para esse meu paciente, vai fazer acompanhamento ambulatorial com o uso de um DOAC ou um Marevan, certo? No intermediário, sempre o intermediário e alto risco vai ser internamento. A gente vai internar o paciente intermediário, uma anticoagulação inicial, preferencialmente vai ser com o uso de azeparinas. Se for um intermediário baixo, pode ficar na enfermaria ou na semi-intensiva. Se for um intermediário alto, na UTI sempre, pois existe um risco grande de instabilidade para esse paciente.
Alto risco, como é um paciente que tem instabilidade hemodinâmica, a gente sempre vai procurar estabilizar nosso paciente com as medidas clínicas e temos que trombolizar esse paciente, né? Tem que realizar a trombólise, pois claro que evidenciando que a causa da instabilidade dele não quer dizer, é referente ao trombolismo pulmonar, é ao choque obstrutivo, a gente tem que tirar esse fator obstrutivo para que esse paciente ele volte à função miocárdica e à estabilidade hemodinâmica que ele tinha anteriormente. A gente vai classificar, que é o primeiro de tudo que a gente acaba vendo, é se o paciente está estável ou instável. O paciente estável, ele tem uma pressão normal, ele vai estar levemente assintomático. Lembrando que o paciente no risco intermediário, ele é um pouco mais grave, mas ele pode gerar uma instabilidade, mas com rápido retorno à estabilidade. Por exemplo, uma pressão arterial normal com disfunção do VD, ou até uma hipotensão que somente com fluido responsividade 500 ml de soro fisiológico, ele retornou ao seu estado basal de pressão. Quando a gente define como um TEP instável, quando ele tem uma pressão, a pressão sistólica abaixo de 90, sustentada por mais de 15 minutos, ou uma queda da pressão original abaixo de 40 minutos de mercúrio de queda da PAS original por mais de 15 minutos também. Hipotensão refratária, sim, é outra causa definida e tem uma mortalidade elevadíssima. Então, aqui a gente observa como isso acontece. Geralmente a gente tem o trombo, esse trombo vai causar uma alta pressão e uma dilatação grande no ventrículo direito, por conta da pressão retrógrada que esse trombo vai fazer dentro do ventrículo direito. Esse ventrículo direito ele vai se dilatar, causando uma insuficiência da tricúspide, então a gente pode ter até um retorno do sangue venoso para até de volta para o átrio direito. Vai ter um estiramento e uma tensão das paredes do ventrículo direito. Isso vai ter toda uma ativação hormonal, uma inflamação miocárdica e que vai acabar gerando um aumento da demanda de O2 no ventrículo direito. Esse aumento todo, junto com o trombo no pulmão, acaba gerando um shunt intrapulmonar arteriovenoso, né? Vai gerar isquemia no ventrículo direito com hipóxia e injúria, que vai reduzir a contratividade do ventrículo direito, diminuindo assim a ejeção do ventrículo direito e, consequentemente, também diminuindo a pré-carga do ventrículo esquerdo. Diminuindo a pré-carga do ventrículo esquerdo, a gente vai diminuir o volume sistólico dele, gerando também uma diminuição da pressão arterial sistêmica, uma diminuição do fluxo coronário do ventrículo direito e uma redução, novamente, de oxigênio que vai para o ventrículo direito, gerando mais isquemia para o ventrículo direito ainda. Isso vai gerar um choque obstrutivo, uma evolução fazendo uma morte do ventrículo direito praticamente, né? E causar a morte do próprio paciente. Então, o tratamento para esses pacientes, lembrando que ele já vai começar lá desde o diagnóstico, por isso que eu voltei com essa imagem daqui, o paciente ele sendo alto risco, ou ele sendo positivo ou dedímero, sendo risco intermediário, ou não tendo o rule-out do PERC, mas tendo positivo, ou seja, o paciente que ele vai precisar ir fazer um exame de imagem para ser diagnosticado como TEP, ele necessariamente ele vai ter que começar a ser tratado com anticoagulantes. Esses anticoagulantes podem ser por heparina mesmo, certo? Começa a anticoagulação ali mesmo antes do exame. A anticoagulação a gente vai dar preferência às heparinas, principalmente nos pacientes internados. A que a gente tem mais disponível e que é melhor para o tratamento é a heparina de baixo peso molecular. A gente vai utilizar a dose subcutânea de 1 mg por quilo a cada 12 horas, ou para fazer a dose de 1,5 mg por quilo uma vez ao dia. Não tenho o costume de ver essa dose de 1,5 mg por quilo uma vez ao dia, nunca vi utilizar, mas tem referências boas para se utilizar. Tentar para idade e para função renal, pois tem que fazer ajuste de droga e em algum momento da função renal precisamos suspender a heparina de baixo peso molecular. Já a heparina não fracionada, ela não tem esse problema com a alteração renal. Nós podemos utilizar mesmo com alteração renal. Podemos utilizar em 2 protocolos.
o protocolo subcutâneo, que é o protocolo FIDO, que a gente vai fazer um ataque de 333 unidades por quilo. E após esse ataque, 12 horas após esse ataque, a gente vai fazer a dose de 250 unidades por quilo, de 12 em 12 horas. A dose IV vai ser de maneira venosa pelo protocolo de Headchecker, ou tem outros protocolos também para heparina venosa. Lembrando que a gente vai ter que dosar o TPA de 6 em 6 horas para atingir uma faixa terapêutica. E além de atingir a faixa terapêutica, também não anticoagular demais e aumentar o risco de sangramento. O Fundaparinux é uma opção também, principalmente em pacientes que têm maior risco de sangramento, pois é uma medicação que tem menos risco para realizar esse sangramento. A dose dela é fixa, uma vez ao dia, tem mais desconforto posológico. Pacientes abaixo de 50 quilos, dose de 2,5 mg por dia. Pacientes de 50 a 5 quilos, dose de 5 mg por dia. E pacientes acima de 100 quilos, dose de 7,5 mg por dia, subcutâneo. A anticoagulação oral, a gente tem duas estratégias. A gente tem estratégia utilizando a varfarina e a edoxabana e a dabigatrana. Nesses casos, desses anticoagulantes orais, nós vamos ter que sempre iniciar com a dose da heparina, manter o nosso paciente internado por no mínimo 5 a 7 dias, para depois ele ser liberado com o tratamento ambulatorial com essas medicações orais. Lembrando que a varfarina, necessariamente, nós temos que dosar o RNI do paciente, e esse RNI ele tem que estar na faixa terapêutica de 2 a 3, para a gente considerar o paciente anticoagulado. A dabigatrana, nem a edoxabana, a gente precisa fazer essa dosagem, certo? Mas tem esse inconveniente do paciente ter que ficar 5 a 7 dias aguardando para gerar essa anticoagulação. Já a rivaroxabana, tanto a rivaroxa quanto a apixabana, nós não precisamos fazer essa dose inicial de heparina, ou essa anticoagulação inicial. Nós podemos já liberar os pacientes já com dose de ataque do próprio anticoagulante oral durante as primeiras 3 semanas, no caso da rivaroxabana, e os primeiros 7 dias da apixabana, fazendo depois a dose de manutenção. A anticoagulação para o TEP tem que ser uma anticoagulação mínima de 3 meses. Lembrando que a gente sempre deve pesquisar a causa para o TEP. Se o paciente ele tem uma causa que é uma causa bem possível de ser recorrente, aquele TEP, por exemplo, uma neoplasia irressecável ou síndrome do anticorpo antifosfolípide, aquele paciente ele vai ter indicação de utilizar o anticoagulante para o resto da vida. No caso da síndrome do anticorpo antifosfolípide, não pode inclusive nenhum outro anticoagulante a não ser a varfarina. E nos casos dos pacientes que não podem ser anticoagulados, que tem um risco aumentado bastante de sangramento, nós vamos acabar avaliando a introdução do filtro de veia cava para evitar esse êmbolo ir lá para o pulmão. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu gostaria de falar para vocês, da abordagem inicial para os pacientes nessa aula com TEP e com pericardite. Espero que tenham aproveitado. Um abraço.